A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos, uma boa noite. Que a paz do Senhor esteja sobre a vida de cada um. Que o Senhor nosso Deus possa abençoar ricamente a vida de vocês, em todas as áreas da vida de vocês. O Senhor nosso Deus é o único que pode verdadeiramente nos ajudar, pode verdadeiramente nos socorrer. E que cada dia mais nós possamos cada vez mais se apegar ao Senhor, buscar o Senhor, buscar o conhecimento do Senhor, para que nós não venhamos de nenhuma forma ser enganados ou induzidos ao erro, porque somente através da palavra do Senhor é que nós podemos nos fortalecer, somente através do conhecimento da palavra do Senhor é que nós podemos ter uma vida de retidão diante do Senhor. E principalmente nesses últimos dias tão turbulentos, dias tão difíceis, a qual nós temos enfrentados, nós precisamos cada vez mais buscar o Senhor, buscar o seu conhecimento. Amém? Esta noite eu queria mais uma noite trazer uma palavra da parte do Senhor, para que nós venhamos cada vez mais nos fortalecer. O Senhor, Ele sempre tem uma palavra para nós, para que assim o povo de Deus e aqueles que ainda não conhecem possam ter a sua oportunidade, porque Deus, Ele nos dá a oportunidade, é o Senhor quem nos dá, é o Senhor quem nos concede, e ela é dada a todos nós. Amém? A palavra do Senhor esta noite, a qual eu queria trazer para os irmãos, está lá no livro de Hebreus, no capítulo 2, o versículo 3 e o versículo 4, onde a palavra vai dizer assim: Então, como escaparemos nós, se desprezarmos esta tão grande salvação, a qual tendo sido inicialmente proclamada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a testemunharam, e foi testificada por Deus na presença deles, pois por meio de sinais e prodígios e com diversas maravilhas de poder e com distribuições de dons do Espírito Santo, repartidos entre eles segundo a sua vontade. Amém, meus queridos irmãos? A palavra do Senhor, ela é perfeita. A palavra do Senhor, ela é a verdade absoluta. Não existe verdade além da palavra do Senhor. Então, nós precisamos conhecer a palavra do Senhor para que nós possamos cada vez mais crescer e se desenvolver na obra do Senhor. Desde o início, logo a partir da queda do homem, onde o pecado entrou no mundo, o Senhor já tinha um plano para nós, para nos redimir, para nos salvar, para nos alcançar, para que a nossa alma fosse salva. O maior propósito de Deus é alcançar, a maior vontade do Senhor é salvar a humanidade, é que a humanidade se renda e se entregue a Ele, para que possa ser redimida. E aí o escritor aos Hebreus, ele diz logo no começo: Então, como escaparemos nós, se desprezarmos esta tão grande salvação? A salvação em Cristo Jesus, e é somente por Ele que nós podemos ser salvos, como diz a própria palavra do Senhor, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente pelo Senhor nós podemos alcançar esta tão grande salvação a que a Bíblia relata. Somente crendo nele, somente aceitando Ele como Senhor e Salvador, somente entregando a nossa vida, o destino da nossa vida, a direção da nossa vida nas mãos do Senhor, podemos ser salvos. O Senhor Jesus, Ele vai nos dizer várias vezes nos seus ensinamentos nos Evangelhos que creiais no Filho de Deus. Ele vai ensinar a Nicodemos que Deus amou o mundo de uma tal maneira que não poupou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os apóstolos também pregaram a salvação pela fé, por meio da graça. Os apóstolos também ensinaram: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então somente por Jesus nós podemos alcançar a salvação. Não existe outro meio, outro caminho que nos conduza a Deus.
Somente pela salvação em Cristo Jesus. Somente por Ele nós podemos ser alcançados, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Mas infelizmente nos nossos dias, parece que o coração do povo está endurecido e cada vez mais tem desprezado esta salvação, esta tão grande salvação. Cada dia mais as pessoas têm rejeitado. Hoje eu pensando nessa palavra, quando ela me veio à memória, e eu me lembrei de uma reunião que a gente teve na igreja para falarmos de evangelismo, e eu contei um pequeno testemunho que eu presenciei, em que eu passava ali pela praça no centro de Fortaleza, e eu vi um homem cercado de gente, uma grande multidão cercado. Esse homem, ele pegava um coco verde, pegava e quebrava na sua testa, batia com tanta força e quebrava. E logo do lado dele, poucos metros de distância, existia um jovem, um servo de Deus que estava ali, um homem de Deus que estava ali pregando o evangelho. E pouca gente o ouvia. Ninguém dava atenção a ele. Trazendo para esse texto aqui, veja o que ele diz: como escaparemos nós? Como escaparemos nós se desprezarmos esta tão grande salvação? E eu pensando nisso aqui, eu me lembrava daquilo. Meu Deus, as pessoas desprezando a salvação, desprezando o evangelho que salva, desprezando o evangelho que cura, para ver uma bobagem. Poucos metros de distância estavam um do outro e escolhiam ver um espetáculo que não edificaria em nada as suas vidas, que não mudaria em nada as suas vidas. Mas mesmo assim, preferiram desprezar a salvação em Cristo Jesus. Preferiram não ouvir o evangelho, preferiram não ouvir a palavra do Senhor, para dar atenção a um homem que estava fazendo um espetáculo pelo qual ele trabalha, para ganhar dinheiro, para até levar um sustento para sua família, e eu não digo que seja errado. Mas o que eu quero trazer aqui, a nossa memória, a nossa reflexão, é sobre a rejeição que o evangelho tem sofrido. Muitas pessoas, elas não querem saber da palavra do Senhor. Muitas pessoas, elas não querem ouvir a palavra do Senhor e desprezam, rejeitam o evangelho que pode salvá-las. Porque é por meio do evangelho que nós conhecemos o Senhor. É por meio da verdade que nós conhecemos o caminho. É por meio da verdade que ela nos guia até o Senhor Jesus, que nos leva até Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, como podemos observar o que ele diz aqui, o escritor aos Hebreus, ele diz: então, como escaparemos nós se desprezarmos esta tão grande salvação? A salvação é uma oportunidade que Deus nos dá. Veja que a salvação, ela não é uma escolha, é uma escolha. Eu que decido se eu quero ou não ser salvo. Eu que decido ou não se eu quero ou não ir morar no céu com o Senhor Jesus, quando eu partir desta terra. A salvação, ela é uma escolha individual, minha e sua, que cada um de nós temos que tomar. É o que vai dizer o Senhor Jesus quando ele vai nos relatar aquela história real de o mendigo, o Lázaro, o mendigo e o rico, que o mendigo jazia à porta daquele como um missionário de Deus para a salvação daquele homem. Mas ele deixou a sua oportunidade do lado de fora e não colocou-a para dentro. Ele rejeitou a sua salvação, ele rejeitou a oportunidade que lhe foi dada. E muitos assim têm feito ainda nos nossos dias. Tem às vezes a oportunidade na palma da mão, porque o evangelho ele está sendo proclamado em todos os lugares. O evangelho ele está sendo proclamado nas ruas, o evangelho ele está sendo proclamado nas praças, nas ruas mais concorridas, nas ruas mais movimentadas. O evangelho está sendo pregado nas redes sociais, e mesmo assim as pessoas ainda têm desprezado o evangelho. Quantos de nós muitas vezes recebemos uma mensagem bíblica e a passamos sem nem ler, sem nem ouvir? Como escaparemos nós disso, o escritor, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Salvação esta que primeiro anunciou o Senhor Jesus. É o que diz o texto a seguir, a qual, tendo sido inicialmente proclamada pelo Senhor. Jesus ele iniciou a proclamação do Evangelho.
Jesus iniciou a proclamação da salvação por meio da graça. Foi através de Jesus. Mas mesmo assim, muitas pessoas têm desprezado. Muitas pessoas têm desprezado. Eu acho lindo 2 textos que eu queria citar, e somente um que eu vou ler, mas eu vou citar os 2. O primeiro deles está lá em Isaías 59, versículo 1, versículo 2 e o versículo 3, que diz assim: a mão do Senhor, ela não está encolhida para que possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Meus queridos, quando o Evangelho está sendo anunciado, a mão do Senhor ela está sendo estendida a nosso favor. A mão do Senhor está em nossa direção para nos salvar. O Senhor está ali de braços abertos para nos receber. É somente creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aquele que crê e for batizado será salvo. É somente crer. A mão do Senhor ela está estendida. O Senhor está de braços abertos para nos receber, para nos salvar. Não pensemos nós que tudo acaba quando o homem morre, quando o nosso corpo é sepultado. Não, meus queridos, a vida após a morte. E aí, você que escolhe onde você quer passar a sua eternidade, se com Ele ou se longe dele. É o que vai dizer Isaías 59, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, a mão dele está estendida em nossa direção. O livro de Provérbios também, no capítulo 1, no versículo 24, ele diz assim: porquanto eu clamei e vós recusastes. Isso aqui ele está falando da sabedoria. A sabedoria ela está em todos os lugares clamando. Porquanto eu clamei. E a sabedoria não é outra coisa senão o Evangelho nesse texto. Porquanto eu clamei e vós recusastes. Veja como é muito parecido com o que eu disse sobre o pequeno testemunho, que para muitos parece uma coisa simples. Mas, meu querido, é a pura verdade. As pessoas estão desprezando o Evangelho por pouca coisa. Estão rejeitando a sua salvação por pouca coisa. Se nós bem soubéssemos o bem mais precioso e a riqueza maior que nós podemos ter, é a salvação em Cristo Jesus. É a salvação nele. É o descanso eterno, onde passaremos a eternidade com o Senhor. Tudo que nós estamos fazendo, estamos vivendo aqui, é uma preparação para morar com Ele, para morarmos com o Senhor nos céus. E o Senhor, Ele nos dá um pouquinho do céu, para que nós possamos assim desfrutar das bênçãos que Ele tem concedido para cada um de nós. O Senhor colocou coisas muito parecidas com as regiões celestiais, para que nós possamos assim nos adaptar, para que nós possamos assim nos preparar para ir morar com Ele nos céus. O Senhor, quando Ele criou o homem, Ele colocou o homem dentro de um jardim, e o jardim do Éden não era o jardim original, é uma cópia do original, porque o original é onde o Senhor está. Você vai ver isso lá em Ezequiel 28, o jardim de Deus, era o Éden, o jardim de Deus, e Deus pega uma cópia dele e coloca na terra para o homem morar. E ali ele ia se acostumar com o céu. Mas o homem pecou e se afastou, foi colocado para fora de lá. Mas mesmo assim, Deus cada vez mais vem tentando restaurar essa comunhão que Ele quer ter mais íntima conosco. Mas veja o que Ele diz na continuação do texto de Provérbios 1, 24. Porquanto eu clamei e vós recusaste, estendi a minha mão. A mão do Senhor ela está estendida em nossa direção. Não pense que nenhum de nós vamos dormir sem conhecer a verdade, sem ouvir falar do Senhor, porque não vamos. Todos nós teremos uma oportunidade. Ninguém vai chegar diante de Deus com desculpa, dizendo que não sabia, dizendo que não ouviu, porque vai ouvir, vai saber. E não tem como você inventar nenhuma desculpa diante de Deus, porque Deus, Ele está anunciando a sua palavra, Ele está anunciando o fim através dos seus escolhidos, através dos homens dele que Ele tem levantado, homens e mulheres, para anunciar a sua palavra. O fim está vindo, a igreja está prestes a ser arrebatada, a ira de Deus será derramada nesta terra.
está na Bíblia, está sendo anunciado. E como a gente vai ver na continuação do texto, quando a gente estava lendo, Deus confirmou e está confirmando. E Ele vai continuar confirmando até que se cumpra a sua palavra. Ele deixou sinais. Jesus anunciou na Bíblia que ouvireis de guerra, de rumores de guerra, de terremoto, pai matando filho, filho matando pai, o esfriamento do amor, a multiplicação da iniquidade. É só o que nós temos visto, meus queridos. O Senhor está vindo, Jesus está voltando, e Ele vai voltar a breve para buscar a sua igreja. Ele não vai tardar. Jesus quer alcançar muita gente, e muita gente tem rejeitado Ele, mas o Senhor, Ele está com a mão estendida neste momento para te salvar. A mão do Senhor está na tua direção, creia nele. Veja o que Ele diz: estendi a minha mão e ninguém prestou atenção. Ninguém viu. Desprezaram a mão do Senhor estendida. A gente às vezes tem certa dificuldade de compreender aquilo que o Senhor diz na sua palavra. E Jesus, Ele usou das coisas mais simples para revelar as coisas grandes. As pessoas às vezes pensam que ser salvo é muito difícil. E que o homem talvez pelo seu esforço, pelo seu próprio esforço possa ser salvo. Mas não pode. Não pode. De maneira nenhuma. Ninguém será salvo por esforço próprio. A salvação, ela está em Cristo. Somente nele nós podemos ser salvos. E a salvação, meus queridos, está à disposição de qualquer um que se chega a Ele com sinceridade, com um coração contrito, se arrependendo dos seus pecados e confessando eles ao Senhor, crendo nele. A salvação, ela é tão simples e fácil que a Bíblia diz que basta somente crer. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quando Jesus ele conversa com Nicodemos, Jesus vai e faz uma comparação do que Moisés fez, trazendo aquilo para ele, porque a serpente que Moisés levantou era um tipo de Cristo que seria levantado na cruz. E a Bíblia vai dizer que assim como eles olharam para a serpente e foram curados do veneno da serpente, todo aquele que olhar para o Senhor Jesus também será salvo. Olhar significa crer. Olhar significa aceitar Ele como seu Senhor e como seu Salvador. Então olhe para Cristo, olhe para o seu sacrifício, pare de perder tempo. Não existe bem mais precioso, não existe maior milagre do que a salvação em Cristo Jesus. É claro que você ser curado de uma enfermidade, você ser curado e liberto, é muito bom, mas o maior milagre que Deus pode fazer na nossa vida é a salvação através do Senhor Jesus. É você ser salvo, é você ter garantia de vida eterna, é você estar enfermo, prestes a partir e saber para onde está indo, para onde está caminhando. Mas muitas pessoas, elas não sabem disso, elas não creem no Senhor, não creem. A salvação, ela é para todos os homens, todos. A Bíblia vai dizer lá em Mateus 3,16, lá em João 3,16, que Deus amou o mundo, são todas as pessoas, amou o mundo de uma tal maneira, são todos. Mas muitas delas não são salvas, porque rejeitam unicamente aquele que pode perdoar os seus pecados. Por isso, meu querido e minha querida, minha palavra nesta noite é: não despreze mais o Senhor. Que mal Jesus nos fez para nós o rejeitarmos? Que mal Jesus nos fez para nós não darmos atenção a Ele, não darmos atenção à Sua palavra? Pare para pensar. Bote a cabeça para funcionar. Dentro da sua cabeça tem um cérebro que Jesus te deu, uma massa perfeita. Use a sua cabeça. Que mal o Senhor nos fez para que nós o desprezemos e para que nós o rejeitemos. Deus sabia que muitas pessoas não iam crer nele. Deus sabia que muitas pessoas iam desprezar. Deus sabia. Mas mesmo assim Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Ele entregou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Não rejeite o Senhor. Não despreze a oportunidade que Deus tem lhe dado. Ela passa, a vida ela é muito rápida.
Hoje estamos bem, mas amanhã, daqui a 3 segundos, 10 segundos, não sabemos o que nos vai acontecer. Não sabemos. Pare para pensar. É por isso que Salomão faz uma comparação e diz que é muito melhor uma noite no velório do que uma noite na festa. Na festa, enquanto você está se divertindo, você não pensa na vida. Você nem se lembra dela, não se lembra do que tem para comer, não se lembra de nada que você tem a fazer. Mas quando você está em um velório, você começa a imaginar que poderia ser eu. Você começa a parar para pensar na vida. Você começa a refletir que eu vou amar mais a minha família. Você começa a parar para pensar como eu deveria ter valorizado mais a minha vida e as oportunidades que me foram dadas. Por isso eu lhe digo nesta noite, para pensar, use a inteligência que o Senhor lhe deu, peça o discernimento ao Espírito Santo para que você possa alcançar graça diante do Senhor. Clame por Ele, busca Ele, não rejeite mais Ele e aceite Ele como seu Senhor e Salvador. E você vai ver como a sua vida vai ser transformada. Você vai ver como vai brotar dentro de você uma paz que excede todo entendimento. Porque a paz que o mundo dá, ela é passageira, é momentânea. Mas a de Cristo não. A de Cristo, mesmo em meio a aflições, mas você terá paz. As pessoas vão olhar para você e vão dizer como pode essa pessoa suportar tanta luta. Porque dentro de você mora o Espírito Santo do Senhor. Não rejeite a palavra do Senhor. Não despreze ela, preste atenção. Ele diz aqui que ninguém prestou atenção quando ele estendeu a mão. E a mão dele está estendida a nosso favor. Ela está estendida. Então, como escaparemos nós se desprezarmos esta tão grande salvação? Não há como escapar. Desprezou a salvação, não há como escapar. Não rejeite ele, a qual, tendo sido inicialmente proclamada pelo Senhor Jesus, pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a testemunharam. Nós testemunhamos essa salvação. Nós somos testemunhas do Senhor. Os apóstolos testemunharam esta salvação. E ainda testemunhamos até hoje. E foi testificada por Deus. Deus confirmou, no versículo 4 está dizendo que foi testificada. A salvação primeiro foi proclamada, depois foi confirmada pelo Senhor Jesus. Ele confirmou. Ele confirmou a palavra. E tem confirmado, mesmo nos nossos dias, o Senhor ainda tem confirmado a sua palavra. E foi testificada por Deus na presença deles por meio de sinais e prodígios. O Senhor ainda tem feito grandes milagres, sinais e prodígios para confirmar a sua palavra. A Bíblia diz que os sinais vão seguir aqueles que levam a sua palavra. O Senhor vai testificar, o Senhor vai confirmar através da palavra dele. Creia nessa palavra que ela é tão linda, maravilhosa e que quer nos salvar. Vamos ver aqui em Efésios, depois a gente volta para cá. Efésios. O livro de Efésios, a carta aos Efésios que Paulo escreveu, no capítulo 1, no versículo 13, diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes, olha aí, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, que é o evangelho da vossa salvação. Esse evangelho é o evangelho da nossa salvação. É por ele que nós vamos conhecer o caminho, que é Cristo. É por ele que nós vamos conhecer a verdade, que é Cristo, que é a verdade escrita, a palavra. E é por ele que nós vamos conhecer a vida. Somente Jesus tem palavra de vida. Foi o que disse o apóstolo Pedro quando Jesus pergunta a ele. Pedro disse: Senhor, o povo está indo embora. E aí o Senhor responde a ele: se vocês quiserem ir. Glória. E aí Jesus vai e diz, aí Pedro vai e diz: Senhor, para onde iremos nós? Se só o Senhor tem as palavras de vida. Meus queridos, não há outro meio, não há outro caminho, não há outra oportunidade. Somente Cristo. Ele é a nossa única chance, a nossa única oportunidade que nós temos de salvar a nossa alma. Pelo seu sacrifício, pelo seu sangue depositado no santíssimo lugar, nós temos a salvação no Senhor Jesus. Creia nessa palavra. E quem também vós,
depois de que ouviste a palavra da verdade, que é o evangelho da salvação, e tendo nele crido. Muitas pessoas ouvem, mas não creem. Tem que crer no evangelho. Não tem essa de achismo. Não, eu acho que não é assim. Não, eu acho que é assim. Não é do seu jeito, não é do meu jeito. É do jeito do Senhor, porque a palavra é dele. E é o melhor para nós. É a palavra dele. E tendo nele crido, precisamos crer no evangelho. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Deus tem uma promessa para as nossas vidas. Ele nos prometeu o Espírito dele. Ele prometeu que derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. E o Espírito é derramado para aqueles que creem no Senhor Jesus. Somente os que creem. Incrédulos não recebem o Espírito Santo. Aqueles que rejeitam não recebem o Espírito Santo. Duvidosos não recebem o Espírito Santo. Só recebem o Espírito Santo aqueles que creem. Está na palavra. Está na palavra. Depois que creu, foi selado com o Espírito Santo. Para o dia, meus queridos, da redenção. Está selado pelo Espírito Santo. Tem que crer no evangelho. Não pode duvidar. Não pode ficar em cima do muro. Ou você crê ou você não crê. É uma escolha. E foi testificada na presença deles por meio de sinais e prodígios, e com diversas maravilhas de poder, e com distribuições de dons do Espírito Santo, repartidos entre eles, segundo a sua vontade. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Eu acho lindo o texto eu vou já ler um texto de Pedro, mas eu me lembrei desse texto agora e eu queria compartilhar com os irmãos. Que vai falar sobre o nosso advogado que está diante do Pai. Ele é o nosso advogado, Jesus. Que diz assim, 1 João, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Para que não pequeis. João está nos aconselhando a meditar na palavra, a conhecer os ensinos da palavra, para que nós não venhamos a pecar. Ele está dizendo, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas, vou repetir de novo, mas, João está dizendo, João não está dizendo que você pode pecar. João está dizendo que nós somos falhos e que estamos sujeitos a pecar. Ele não está abrindo espaço aqui para ninguém pecar. Ele está simplesmente dizendo, mas se você pecar, mas se alguém pecar, às vezes a gente pode deslizar, estamos sujeitos, somos falhos, somos imperfeitos, estamos sujeitos a pecar. Mas o conselho de João é que eu vos escrevo para que ninguém pequeis. Mas estamos sujeitos. Infelizmente, enquanto nós tivermos esse plano, nós estamos sujeitos a cair. Estamos sujeitos a pecar. Mas enquanto estivermos aqui, mas se alguém pecar, temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é o nosso advogado, meus queridos irmãos, e estar diante do Pai. Se a gente pecar e confessar o nosso pecado a Ele, o Senhor vai nos perdoar. João não está abrindo espaço para você viver uma vida de desobediência e uma vida de pecado. Não, João está dizendo que se você pecar, existe uma saída. É isso que João está dizendo. Seu pecado ele pode ser perdoado se você confessar e deixar. E o texto que eu queria ler está aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 e versículo 11. Que vai falar o mesmo, ele concorda com o texto que a gente leu de Hebreus 2:3. Nos aponta para cá. Ele vai dizer assim, a respeito desta salvação, a salvação que eu estava falando no livro de Hebreus, do escritor aos Hebreus, a respeito desta salvação, trataram e inquiriram diligentemente os profetas. Os profetas eles trataram a respeito desta salvação, que profetizaram da graça
Todos nós sabemos que a graça de Deus, ela sempre existiu. A graça de Deus, ela sempre existiu. Mesmo no Antigo Testamento, a graça de Deus, ela já existiu. Foi a graça de Deus que chamou Abraão. Foi a graça de Deus que levantou Moisés para salvar o povo de Israel. Foi a graça de Deus que escolheu Noé. Foi a graça de Deus que tirou Ló do meio da destruição de Sodoma e Gomorra. Foi a graça de Deus que nos alcançou, nos ensinou e preparou os profetas para ministrarem a respeito de Cristo. Foi a graça de Deus. A graça de Deus, ela foi derramada, de uma forma muito maior no Novo Testamento, a partir do nascimento de Jesus. A graça de Deus é derramada de uma forma diferente. E aí ela onde alcança os gentios, que somos nós. Um povo que era desgarrado como ovelha que não tem pastor. Mas agora, na dispensação a qual nós vivemos, sobre a dispensação da graça, hoje, o tempo que nós vivemos é o tempo que Paulo vai falar no livro de Efésios, o período de dispensação da graça. E aí ela é derramada de uma forma muito maior, manifestada de uma forma muito maior através de Cristo, que ela alcança a todo aquele que quiser ser salvo. Porque a salvação é para qualquer um. E qualquer um que quiser ser salvo, o Senhor Jesus vai salvar. A respeito desta salvação, trataram e inquiriram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que estava reservada para vós. A graça de Deus, esquadrinhando em que tempo ou em que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava. Testificando de antemão os padecimentos de Cristo, foi testificado neles os padecimentos de Cristo e a glória vindoura que lhes haveria de seguir. Então, meus queridos e amados irmãos, essa era a palavra que eu queria trazer para os meus queridos, para que a salvação ela é algo que nós devemos anunciar. Isso foi o que o Senhor colocou no nosso coração quando Ele nos salvou, quando Ele nos escolheu. Eu tenho o costume de dizer que evangelizar é um mendigo dizer a outro mendigo onde encontrar pão. E é o que eu estou fazendo aqui hoje. Eu sou um mendigo do Senhor, que encontrei o pão da vida, que é Cristo, e quero compartilhar com meus amados irmãos, para saciar as vossas fomes. Porque Jesus é o pão da vida, é o pão que desceu do céu. Ele quer saciar a sua fome, Ele quer saciar a sua sede. Basta que somente você creia nele. Basta que você somente creia nele. E o Senhor Jesus, Ele vai entrar na sua vida e fazer a diferença. Lucas capítulo 1, versículo 2 diz assim: tal como nos ensinaram os mesmos que, desde o princípio, com seus próprios olhos o viram e foram ministros da palavra. Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus em Cristo Jesus possa ricamente lhe abençoar, que Deus em Cristo Jesus possa ricamente lhe conceder a oportunidade de você ouvir o Evangelho e ser salvo. Não existe outro meio, outro caminho pela qual o homem pode ser salvo, somente pelo conhecimento da palavra do Senhor, e somente pelo Cristo, pelo sacrifício de Cristo, é que o homem pode ser salvo. Creia nele, receba essa palavra, que o Senhor vai lhe salvar. Clame, peça misericórdia ao Senhor, e o Senhor vai lhe salvar. Não existe outro caminho, não existe outro, somente Ele. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e que ninguém venha ao Pai senão por mim. Pare para pensar. Devemos usar a nossa mente. As coisas de Deus não são por lógicas, mas devemos usar a nossa mente para pensar. Será que todos esses homens que morreram por amor a Cristo, será que esses homens que morreram por amor ao Evangelho morreram em vão, para que o Evangelho nos alcançasse? Pare para pensar nisso. Homens que foram crucificados de cabeça para baixo, como Pedro,
homens que foram colocados dentro de bacias de tambores de óleo quente, como alguns dos apóstolos, como Isaías, que foi partido no meio com a serra. Pare para pensar. O que esses homens viram? O que esses homens conseguiram compreender que os fez passar por isso e morrer por amor a esse Cristo que nós pregamos? Por amor ao Evangelho. Pare para pensar nisso. Pare para pensar. Não foi em vão, meus queridos, que eles fizeram. Só quem aceitou a Cristo verdadeiramente e que desfruta da salvação e que sente a presença do Senhor e que provou dele, pode verdadeiramente compartilhar com ousadia e com intrepidez a palavra do Senhor. E é por isso que hoje eu estou aqui, porque o Senhor me alcançou e eu tenho que proclamar o Evangelho. É como diz o apóstolo Paulo: ai de mim se não anunciar. Ai de mim. A salvação, ela nos alcançou e quer alcançar muito mais gente. Mas é como eu disse na palavra, a mão do Senhor, ela está estendida, mas cabe a você escolher ou não essa salvação. O que vai verdadeiramente fazer a diferença é a resposta positiva que você vai dar à graça de Cristo que nos salva, porque é por meio dessa graça que nós somos salvos. Não é por obras, porque obra não salva ninguém. As nossas obras humanas, ela é chamada na Bíblia como trapo de imundícia. Vai estudar depois um pouquinho sobre isso, trapo de imundícia, o que é e o que significa na Bíblia. De nada presta, meus queridos, é para ser lançado fora. Isso é as nossas obras diante de Deus, no que diz respeito à salvação. Porque a salvação é apenas por meio de Cristo e pronto. Não existe outro caminho. Se você aprendeu de outra forma, eu respeito, mas não foi por base da palavra. Porque tudo que nós falamos e nós dizemos, e eu falei sobre isso na live passada. Ensinei que tudo aquilo que nós falamos e dizemos, nós temos que confirmar na palavra. Eu não posso falar nada que a Bíblia não confirme, não afirme, porque senão é heresia. Tudo que eu vou falar tem que ter um respaldo bíblico. E eu tenho um respaldo bíblico para dizer que somente por meio de Cristo nós podemos ser salvos. Não existe outro caminho. Você pode ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Não existe outro caminho. O caminho é esse. Amém? Esta era a palavra que eu queria deixar para os irmãos. E logo eu estarei trazendo outra, para que assim o Senhor venha nos abençoar ricamente e fazer grandes coisas através da nossa vida. O Senhor, Ele nos ama. E como diz a sua palavra, eu bem sei os pensamentos que tem de vós. Pensamentos de bem e não de mal, para vos dar um fim que esperais. Que Deus em Cristo vos abençoe. Todos vocês que irão ouvir essa live, irão assistir e ouvir a pregação do Evangelho, peço a vocês que também compartilhem, esta palavra. Quando eu encerro, eu sempre mando para todos os meus contatos no WhatsApp, para que o Senhor possa abençoar e alcançar o máximo de vidas que puder. A oportunidade deve ser dada a todos, não devemos privar ninguém de ouvir o Evangelho. O Evangelho é para todos, todos devem ouvir. Aí vamos ter que escolher entre querer e não querer a salvação. Mas você vai ouvir o Evangelho e você vai dizer. O próprio Senhor, no Antigo Testamento, o Senhor vai dizer que Ele tomou os céus e a terra como testemunha de que Ele nos dá a oportunidade de escolher entre a bênção e a maldição, entre a vida e a morte. E Ele aconselha: escolhe, pois, a vida para que viva tu e tua família. Então, meus queridos, esse é o mesmo conselho que eu te dou. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e tua família. Porque é assim que eu aprendi com o Pai. É assim que eu aprendi com meu Pai. E é assim que eu quero ensinar aqueles que eu posso ensinar. Escolhe, pois, a vida. Jesus, Ele é a vida. É Ele o Senhor. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe e que o Senhor possa derramar ricas bênçãos sobre a sua vida. A paz do Senhor Jesus e uma boa noite.